Eu estou muito feliz porque você está nos visitando nesta manhã. Muito bom vê-los aqui. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém. E Deus te traz nesta manhã, ou faz com que você nos acompanhe conosco este culto pelas redes sociais. Por quê? Ele tem uma mensagem para o seu coração. E eu gostaria de dar uma nota introdutória. O nosso principal objetivo é colocar a palavra de Deus no coração do homem. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E nós vamos ter momentos de reflexão, momentos em que nós buscamos compreender o significado da morte de Jesus. O que significa Páscoa? E Jesus, ele o ressignificou através da ceia. Mas Páscoa é atrelada a ovos de chocolate e coelho. Claro, vem de uma tradição pagã, misturada com tradição cristã. Mas muitas pessoas já trazem essa informação. Então, eu quero refletir nesta manhã sobre a Páscoa no sentido bíblico. E a verdadeira Páscoa. Porque a Páscoa judaica, ela foi transicionada para a ceia do Senhor. E Jesus ressuscitou. O Senhor, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. E a convicção do nosso coração, ela é apresentada de duas formas. De forma objetiva e de forma subjetiva. A forma objetiva é que está escrito que Jesus ressuscitou. Que Ele apareceu aos apóstolos e a mais de 500 irmãos numa só vez. E isso foi com evidências históricas relevantes. E a subjetiva é que o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração essa verdade. Não é apenas fato histórico, é uma realidade existencial produzida pelo próprio Deus no nosso coração. E Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Páscoa tem a ver com cordeiro e não com coelho. Tem a ver com sangue e não com chocolate. Apenas uma explicação. Quando eu estava estudando essa semana a palavra, eu li uma citação de um autor que eu não conhecia, mas que eu gostei, e eu vou compartilhá-la com vocês. Ele chama-se Gilbert Balezekian. E ele disse assim: na primeira manhã de Páscoa, o denso silêncio que separa o domínio dos mortos do mundo dos vivos foi subitamente rompido. E aleluia por isso. Podemos viver a realidade de que o Senhor está vivo e está conosco. Mas quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu tenho muitos desafios. Você tem? Você consegue lembrar de uma grande prova que você tenha enfrentado? Como você reagiu? Ou quando você pensa no dia mais triste da sua vida, qual foi o seu comportamento? Qual foi
o seu sentimento. O que invadiu o seu coração e permaneceu ali por mais tempo? Foi o sentimento de dúvida? Ou o sentimento de tristeza? Ou o sentimento de dor? Ou o sentimento de angústia? Ou a certeza de que Deus não perde o controle das coisas? E nesta manhã eu não queria falar mesmices. Sabe coisas que a gente sempre ouve? E falando à igreja nesta manhã, eu quero me colocar também como ouvinte da minha mensagem. Então vamos mais uma vez orar e clamar ao Deus que pode todas as coisas. Vamos curvar a nossa fronte. Pedimos ao Senhor graça para os próximos momentos. Pedimos ao Espírito de Deus uma porção do pão da vida ao seu coração, ao coração de quem está online, ao nosso coração. Nós em nós mesmos não temos palavras de vida para ninguém, nem para nós mesmos. Mas o Senhor tem. O Senhor tem palavras para o nosso coração e palavras de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, Senhor, eu peço, mistura as tuas palavras com as minhas palavras, porque o Senhor fazendo isso será algo maravilhoso para o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão nesta manhã é morrendo para viver. E eu escolhi a citação de 2 autores que eu gosto. Um deles eu gosto muito. Chama-se C.S. Lewis. E ele disse assim: se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. E a outra é uma autora conhecida, com uma linda história, linda em todos os sentidos, sentido trágica também. Corrie ten Boom. Ela disse assim: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Então, vamos pensar em um plano que começou antes de Adão receber o sopro divino. E agora, o céu inteiro aguarda e observa. Vamos pensar em um plano que começou antes, então. E todos os olhos se fixam numa figura: Jesus Cristo, o Nazareno. Início da última semana. Até os anjos silenciam, porque eles sabem que não se trata de uma jornada comum. Eles sabem que não se trata de uma semana comum. Sabem por quê? Porque a porta da eternidade está atrelada a essa semana. Quando um homem sabe que o seu fim se aproxima, só as coisas importantes que vêm à tona.
Porque a iminência da morte, ela insufla o essencial e ela ignora o trivial. Não leva em conta o desnecessário, porque só o essencial permanece. Portanto, se você quer conhecer a Cristo, reflita sobre os seus últimos dias. Jesus sabia que o seu fim se aproximava. Jesus conhecia a finalidade da sexta-feira. Jesus leu o último capítulo antes dele ser escrito. Porque Deus veio ao nosso mundo a fim de nos levar para casa. Aleluia. Um túmulo que abrigou o corpo de Cristo. Um túmulo que foi o testemunho. O maior momento da história da humanidade. E Deus, ele se colocou em um lugar escuro. Ele colocou-se num lugar apertado e claustrofóbico. E ele permitiu que selassem a entrada. Jesus é a luz do mundo. Mas a luz do mundo foi envolta em um lençol e trancada no escuro. Jesus, ele é a esperança da humanidade. Mas a esperança da humanidade foi trancada em um túmulo. Não há lugar mais escuro do que uma sepultura. Não há lugar mais sem vida do que um túmulo. Não há lugar mais permanente do que a cripta. Sabem o que é? É uma pequena cavidade. E ele chegou a estar na cripta. Muita gente imagina o que deseja escrito na sua lápide quando morrer. Tem pessoas que pensam nisso. Mas isso não faz o menor sentido se sua vida tiver passado em branco, sem nenhuma relevância para as pessoas com as quais conviveu. A transitoriedade da vida, ela deveria manter o nosso foco naquilo que é mais importante. Mas qual é o texto da nossa vida? Essa pergunta não é nova. Mas vou te dizer algo muito importante e especial. A sua história está dentro da história de Deus. A sua história está dentro da história de Deus. E depois de todas essas considerações, eu lhe convido. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, no primeiro capítulo, e nós vamos ler 2 versos, 11 e 12. Efésios 1, 11 e 12.
Se você puder, eu convido. Coloque-se em pé e vamos fazer a leitura do texto. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Você pode tomar assento. Agora eu gostaria de fazer a leitura desse mesmo verso que nós acabamos de ler, de uma forma mais contextualizada. Veja. Foi em Cristo, isso aqui é um outro texto que nós lemos, o mesmo texto, mas numa outra versão. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Amém. Acima de nós e até ao nosso redor, Deus está dirigindo uma grande saga, escrita pelas mãos dele, orquestrada pela vontade dele e revelada de acordo com o cronograma dele. E você faz parte desta saga, isso é, dessa história familiar através das gerações. A sua vida emerge da maior mente e do coração mais bondoso da história do universo, que é a mente e o coração de Deus. Como nós vemos no primeiro capítulo de Efésios, no verso 11, diz que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Agora, se eu disser assim, morte, ninguém gosta de falar sobre esse assunto. Mas a aceitação da nossa mortalidade pode libertar-nos para uma aceitação de uma maneira mais livre possível. Isto é, libertar-nos para viver de uma forma mais livre. É sábio ver a vida tendo consciência do seu fim. Mas é tolice ignorar o inevitável. Eu quero dar um exemplo. Vou fazer antes uma pergunta para vocês. Você já viu algum lembrete da sua mortalidade nessa semana? Pela fisionomia, eu já consigo perceber. O que eu quero dizer com isso? Uma dor ou um sofrimento, ou então remédios que você usa para manter a saúde. Ou então seu primeiro cabelo branco. Até jovens já têm cabelos brancos. Outra coisa. Como é que você se sente quando você se vê diante desses pequenos lembretes? Então, agora eu vou colocar o exemplo de um jogo. Para os homens é até mais fácil entender esse exemplo até do que as mulheres.
Mas eu que não gosto de jogo, eu consegui entender, falei, vai ser fácil isso, para eles entenderem também. Vamos imaginar que a vida, então, é um jogo. Então, quando se trata, só que aqui é o jogo da vida. Porém, chegará um momento em que aquele apito final será tocado e o jogo terminará. E nenhum jogador miraculoso permitirá que haja uma prorrogação. Nós seremos forçados a entrar no processo seguinte. Então, pensar naquilo que vai acontecer quando soar o último apito permite um foco mais preciso da vida. Por quê? Ajuda a viver com mais propósito e a refletir sobre cada momento. Mas é muito comum vivermos como se fôssemos permanecer nesta terra para sempre. Mas um dia você deixará de respirar, mas não deixará de viver. Você viverá para sempre na eternidade. E o céu e o inferno são lugares reais. E nós podemos decidir onde nós passaremos a eternidade. Gente, quando eu penso como que Deus preparou, planejou toda a questão de vida eterna, eu penso, Deus se arriscou ao máximo quando Ele criou a gente com esse poder chamado livre-arbítrio. Mas Deus o ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele morreu por você, Ele morreu por nós, mas deixa que você escolha se você vai amá-lo ou não. E se deseja ficar com Ele por toda a eternidade. Você não está realmente pronto para viver até que esteja pronto para morrer. E o que foi que Deus afirmou? Vamos ler na primeira carta de João, capítulo 5, os versos 11 e 12. 1 João 5, versos 11 e 12. E Ele nos deu a vida eterna. E que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E todo aquele que não tem o seu Filho não tem a vida. Basicamente, chegar ao céu tem a ver com quem você conhece. Se você conhece o Filho, você entra. Se não conhece, não entra. Mas Jesus, Ele abriu o caminho para nós. Cristo veio para assumir o nosso lugar, para que pudéssemos unir-nos a Ele no céu um dia.
eu gostaria de fazer a leitura novamente do primeiro verso que o pastor leu. Vamos abrir em Apocalipse 1, o verso 18. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que você faz com Jesus Cristo determina onde você passará a eternidade. Que o nosso Deus nos abençoe. Uma feliz Páscoa, porque Jesus ressuscitou. Amém.